Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu vou gravar aqui um vídeo para auxiliar vocês no desenvolvimento de uma API REST. Mas antes de desenvolvermos uma API, vou mostrar do início, né? Utilizando o Spring Initializer, configurando o nosso ambiente, preparando o nosso banco de dados e construindo a nossa API. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de uma API, para vocês entenderem de fato que existe uma diferença entre API e uma aplicação web. Então, rapidamente aqui, uma aplicação web vai retornar para a gente que está utilizando a internet uma visualização em HTML, CSS e JavaScript. Então, a resposta de uma aplicação web é uma tela, diferentemente da resposta de uma API, tá? E a nossa API vai ser uma API REST. E tem alguns padrões para ela ser considerada REST. E a gente vai chegar nela mais para frente. Mas a resposta de uma API são dados. E elas respondem em formato JSON, ok? Mas existe o formato XML, que é utilizado em outro tipo de plataforma. As APIs REST respondem em JSON. E o que danado é JSON? JSON significa JavaScript Object Notation e é um formato leve de troca de informações entre sistemas, principalmente por meio de APIs REST. Algumas particularidades do JSON que o diferem do XML. Capacidade de estruturar informações de maneira compacta. Então, o JSON é mais leve para ser transmitido via HTTP, tá? A leitura simples, porque você consegue entender ali o código de uma forma muito simples. Tem legibilidade na estrutura do JSON. Arquivos leves, eu já falei ali em cima, pode ser lido por várias linguagens de programação. Então, se você está criando uma aplicação em Java, em Python, em PHP. Então, essas linguagens têm a capacidade de ler o JSON tranquilamente. E pode ser manipulado em diferentes plataformas, Windows, Mac, Linux. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor, porque ele não precisa focar numa plataforma. Ele desenvolve um código e esse código vai rodar em N plataformas. Perdão. Quando utilizar uma API? Veja, se você está precisando fazer uma requisição a alguma base de dados, então você pode construir uma API, preparar essa base de dados de forma que o cliente, que é o usuário, faça uma requisição à sua API e possa consumir esses dados. Ou você pode desenvolver uma API com algumas funcionalidades que podem ser utilizadas por outros sistemas. Por exemplo, um e-commerce. Eu criei um sistema web de e-commerce, mas eu tenho lá uma modalidade de pagamento que é o Pix. Então, existe hoje várias APIs de pagamento em Pix que eu só preciso consumir essa funcionalidade do sistema X, que é o pagador de Pix, para o meu sistema de e-commerce. Deu para compreender? Um exemplo bem prático aqui, para a gente fechar essa parte da aula e passar para a mão na massa, é a utilização do Waze. Então, imagine uma pessoa que utilize o Waze para dirigir. A funcionalidade básica do Waze é você colocar o ponto A, o ponto B e o Waze traçar a melhor rota, o melhor trajeto. Mas digamos que essa pessoa gosta muito de ouvir música enquanto dirige. Nessa tela vai ficar bem mais claro. Imagina como seria complicado se o motorista precisasse sair da tela do Waze para poder manipular o Spotify, passando as músicas para escolher as músicas. Não seria mais prático se nessa mesma tela aqui ele conseguisse selecionar as músicas, passar as músicas, voltar às músicas, tá? Então é mais ou menos isso que uma API faz. Ela permite que outro sistema
utilize uma funcionalidade, ainda que de forma, como é que eu posso dizer, limitada, né? Mas permite que você utilize o Waze e utilize o Spotify dentro do Waze. Ficou fácil assim, gente? Tranquilo? E aqui um gráfico mostrando como seria esse consumo da API. Nós temos o cliente que está aqui acessando a internet, faz uma requisição à API, a API conecta com o banco de dados, responde para a API e a API devolve para o cliente utilizando ali os códigos de resposta. Né? Código 201, por exemplo, para cadastro, 200 para consulta, 404, que é aquele que não existe, certo? Então, através desses códigos de resposta, é que o usuário sabe se a requisição foi bem sucedida ou se aconteceu algum erro nessa solicitação. Bem, com essa breve explicação, agora a gente vai entrar na parte da criação de uma API. Eu vou sair aqui dessa tela, minimizar aqui, e a gente vai abrir a internet. Inicialmente eu quero mostrar para vocês essa página aqui que é o Mocahu. O Mocahu permite que a gente crie uma base de dados de N dados, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar aqui e a gente tem vários tipos, ó, código de GPS de aeroporto, endereço, nome, código de produto, nome de cidades. A gente tem vários campos aqui que a gente pode utilizar isso aqui justamente para a gente criar uma base de dados para fazer o teste da nossa aplicação. E o que a gente vai desenvolver aqui é uma API de biblioteca bem simples, que eu não quero confundir a cabeça de vocês, para que a gente consiga aplicar os conceitos, né, os conceitos teóricos, e vocês também implementem a prática do desenvolvimento de uma API. Aí depois a gente vai evoluindo, tá certo? Mas por enquanto vamos ficar numa API bem simples, uma API bem básica, que vai ser uma API de biblioteca, beleza? Então você vai abrir aí, ó, o mocahu.com. Não precisa de conta a princípio, mas você pode logar com a sua conta do Gmail, tá? É totalmente gratuito e é utilizado para teste mesmo, ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar somente 3 campos. O primeiro vai ser o ID, tranquilo, já está ali no padrão de ID. O segundo eu vou utilizar o código ISBN, que seria o CPF do livro, né? Para quem não conhece, a pessoa física tem um CPF. O livro tem o ISBN, então é o código único do livro. E aqui seria o título, ok? E aqui a gente vai procurar o tipo de dado. Aqui eu já tenho, que é o ISBN, eu já tenho ele. E se eu for para cá, ó, cadê aqui? O título, só apagar aqui. Aqui, cadê você, título? Cadê você? Cadê você? Aqui, Job Title. Então eu vou utilizar aqui esse tipo de dado que vai me trazer títulos de livros, certo? Aqui eu vou gerar 1000 linhas, o código SQL, mas eu poderia gerar um JSON, um CSV que utiliza lá no Excel, o próprio Excel, XML, posso ter várias extensões aqui, mas eu vou utilizar o SQL. Aqui no nome da tabela eu vou colocar TB underline livro, ok? E vou criar em gerar. E aqui ele gerou o TB livro, vai salvar na minha pasta de downloads. Já está aqui o meu arquivo. Agora eu vou abrir o Spring Initializer. Vou criar um projeto do tipo Maven para as minhas dependências. A linguagem vai ser Java.
A versão do Spring Boot é a 3.2.4. Aqui eu vou colocar ETE Gil Rodrigues, que é o nome da escola. O artefato vai ser biblioteca. A descrição vai ser projeto para a biblioteca API REST. Ok? O pacote vai ser .jar e a versão do Java eu vou utilizar a versão 21, que é a versão LTS. Aqui nas dependências eu vou utilizar o Spring Web, que eu vou conseguir construir já uma API RESTful, utilizando o padrão MVC, né? O padrão de camadas. Ok. Vou utilizar o DevTools, que vai me auxiliar na questão do restart da construção. Vou colocar a JPA, responsável pelos métodos SQL, né, de criação, de consulta ao banco. Então, e vou utilizar o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória, mas já vou deixar pré-configurado também para o banco de dados Postgres. Ok, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Bem, aqui já vai dar para a gente criar. Poderia utilizar o Lombok, mas eu vou mostrar para vocês primeiro a estrutura básica de uma classe e depois a gente pode ir evoluindo. Tá? Não é somente essas dependências que a gente pode criar um projeto, a gente poderia utilizar aqui a security, a gente poderia utilizar aqui validação de login e senha, então vamos deixar para mais para frente. Ok? E aqui eu clico em gerar, generate, vai fazer o download aqui da minha pastinha, biblioteca, eu vou extrair essa pasta, ok, já extraiu aqui. Eu gosto de colocar na raiz, porque ele cria uma pasta dentro da outra, então eu seleciono, recorto, volto um nível e copio e apago essa pasta aqui, certo? Porque aí ele salva na raiz da pasta, eu gosto que fique salvo assim. Eu vou tirar daqui, vou vir para cá em documentos, que é onde está a minha pasta de projetos, NetBeans, e eu vou salvar aqui dentro. Você pode salvar em qualquer pasta, ok? Eu gosto de salvar aqui porque está sincronizado com o meu OneDrive. Vou abrir agora aqui o meu IntelliJ, que é a minha IDE que eu estou utilizando. Se você não tem, é só instalar a IDE. Essa é a versão mais atual, que é a 2024.1. E aqui eu vou clicar em Open. Vou abrir uma pasta que já existe, tá? E ali na minha pasta NetBeans Project eu vou selecionar a biblioteca e dar um OK. A partir de agora ele vai fazer o download de todas as dependências do projeto. Ok, fazendo o download de todas as dependências do projeto. As dependências já foram baixadas, estão aqui nessa pasta. External Libraries, todas as dependências, tá? E aqui eu tenho a estrutura do meu projeto. O meu projeto está na pasta src. Nós temos o arquivo .xml, que está a configuração básica, né, das dependências, que é um XML. Então eu tenho todas as dependências aqui nesse arquivo .xml. Se eu precisar futuramente adicionar uma dependência, é só eu copiar a dependência aqui, que ele automaticamente vai fazer o download das dependências e eu vou conseguir utilizar no meu projeto. Outro arquivo importante que você precisa configurar está aqui dentro da pasta main, src main resource. E é esse aqui, ó, o application.properties. É aqui que a gente vai configurar o nosso banco de dados H2 e o Postgres. Ok? Então esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer a configuração com vocês
do banco de dados H2. Já vou deixar também a configuração do Postgre em andamento, porque quando a gente precisar utilizar o Postgre já vai estar configurado, ok? Espero que consigamos desenvolver juntos, e se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. Fica comigo nesse projeto, vai ser muito bacana, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, valeu!